Olá, pessoal! Hoje nós vamos analisar a eficácia da política fiscal e da política monetária em uma economia que está na armadilha de liquidez. Bora começar? A armadilha de liquidez é considerada um caso extremo na economia. Quando a economia está na armadilha da liquidez, isso significa que a taxa de juros está num patamar extremamente baixo, muito próximo de zero. Com essa taxa de juros muito baixa, os agentes não acreditam que a taxa de juros caia mais. Na verdade, eles acreditam que a taxa de juros irá subir no futuro. Por isso, os agentes que possuem títulos desejam vender os títulos e os que não têm títulos não desejam comprar. Ou seja, os títulos estão desvalorizados nesse ponto. Sendo assim, os indivíduos irão preferir reter moeda na expectativa de um aumento futuro na taxa de juros. Então, no momento que a economia está na armadilha da liquidez, a demanda é perfeitamente elástica em relação à taxa de juros. Agora vamos ver como a demanda por moeda perfeitamente elástica afeta o modelo ISLM. Bora lá! Então, quando a demanda por moeda é perfeitamente elástica, isso significa que a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros é extremamente alta. Então, vamos considerar aqui que H vai tender a mais infinito. E como isso afeta o modelo ISLM? A gente sabe que a inclinação da curva LM é dada por K sobre H. Então, quando H tende a mais infinito, isso significa que a gente vai ter K dividido por mais infinito. Então, a inclinação da curva LM vai tender a zero. Portanto, se a inclinação da curva LM tende a zero, isso significa que a curva LM é horizontal. Ou seja, quando a economia está na armadilha da liquidez, a curva LM é horizontal. Agora vamos ver como isso afeta a eficácia da política fiscal e da política monetária. Bora lá! Então vamos começar aqui analisando o efeito da política monetária em uma economia que está na armadilha da liquidez. Então a gente sabe que quando a economia está na armadilha da liquidez, a curva LM é horizontal. A curva IS não é afetada, é negativamente inclinada, então aqui a gente tem a taxa de juros de equilíbrio e a renda de equilíbrio dessa economia. Agora vamos assumir que há um aumento na oferta de moeda. Como a taxa de juros está muito baixa, qualquer aumento na oferta de moeda será absorvido para a demanda especulativa. Portanto, não há alteração na taxa de juros, ela se mantém a mesma e um asterístico. E como a oferta de moeda foi toda absorvida pela demanda especulativa, a gente também não tem um aumento de renda. A renda não se altera, continua ao nível de Y1 asterístico. Portanto, no caso de armadilha da liquidez, qualquer política monetária é completamente ineficaz. Agora vamos ver como fica a eficácia da política fiscal. Bora lá! Vamos analisar aqui a eficácia da política fiscal em uma economia que está na armadilha da liquidez, ou seja, a curva LM é horizontal, a curva IS não é afetada, então ela continua negativamente inclinada e aqui a gente tem a taxa de juros de equilíbrio e a renda de equilíbrio. Então vamos começar aqui assumindo que houve um aumento nos gastos do governo. Isso vai fazer com que a curva IS desloque para a direita. Então, o aumento dos gastos do governo não afetou a taxa de juros. A taxa de juros se mantém a mesma, continua I1 asterístico. Portanto, o efeito crowding out aqui será nulo. Ou seja, como não houve nenhuma alteração na taxa de juros, não houve expulsão dos gastos com investimento e, portanto, não há atenuação dos efeitos do aumento dos gastos do governo sobre a renda. Na verdade, um aumento em G tem um efeito total do multiplicador dos gastos sobre o nível de renda.
A renda aumenta de Y1 asterisco para Y2 asterisco e a variação na renda vai ser igual ao multiplicador dos gastos vezes a variação nos gastos do governo. Então, nesse caso aqui de armadilha da liquidez, a política fiscal tem eficácia máxima. A variação na renda é exatamente igual ao deslocamento horizontal da curva IS. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.